A propósito dos meus comentários sobre o Dom Casmurro de Machado de Assis, a Ana Lúcia Teles Torres me manda uma curiosa questão. Alda, entre o Dom Casmurro, do Machado de Assis, e o Madame Bovary, do Gustave Flaubert, qual dos dois você levaria para a solidão da ilha? Bom, Ana, eu sempre fui intelectualmente contrário a essas respostas muito objetivas, muito definitivas. Preferi sempre suscitar no aluno a curiosidade pelos aspectos mais complexos da produção artística, no sentido de depreender melhor o que diferencia, por exemplo, uma obra de outra e saber não só ter esse discernimento, mas fazer mais corretamente, mais adequadamente, é melhor dizer, as suas escolhas. Primeiro, eu diria que são dois livros que, embora se coloquem dentro de uma perspectiva estética muito próximas, né, dentro de perspectivas estéticas muito próximas, retifico, apresentam diferenças estruturais consideráveis. Primeiramente, eu diria que o Machado de Assis é um escritor de uma extração mais psicológica, né? Ele faz uma sondagem das contradições mais anímicas das personagens, emblematicamente bem, a exemplo do que faz com as personagens do Dom Casmurro, nomeadamente com a Capitolina, que é, digamos assim, embora o romance seja narrado na perspectiva do Bentinho, mas é a Capitolina a personagem central da história, inequivocamente. O Gustave Flaubert, não, ele faz um romance de costumes, como ele próprio define, né, no subtítulo do Madame Bovary. Ele tem uma pegada mais sociológica. É, antes de tudo, um escritor que descreve maravilhosamente bem o contexto, né, social, econômico e religioso do ambiente em que a história vai se desenvolver. O que não significa dizer que ele tenha feito um romance de cunho naturalista. Não, seria grosseiro rotular uma obra extraordinariamente bem construída e complexa como Madame Bovary, um romance naturalista, exemplo do que fizeram aqui no Brasil, por exemplo, um Aloysio de Azevedo. Eu diria que até sob esse aspecto, embora construindo personagens tão distintas na sua, na sua estrutura psicológica, Capitolina e Bovary, e Emma Bovary, tanto Machado de Assis quanto o Gustave Flaubert conseguiram dar um bom nível de complexidade às suas personagens. O Machado, nesse aspecto, inequivocamente mais. Eu diria até que nesse cotejo entre Capitu e Emma Bovary, me valendo de uma tese extraordinária, eu diria até incontornável, do escritor e crítico inglês E.M. Forster, no seu Aspectos do Romance, a Capitolina seria uma personagem mais redonda, uma personagem esférica, surpreendente, uma personagem sobre a qual o próprio narrador não raramente perde o controle sob pena de tornar incoerente a sua narrativa. A Emma Bovary, na contramão disso, seria uma personagem mais plana, uma personagem mais previsível, uma personagem tipo, digamos assim, representando um tipo psicológico muito comum na segunda metade do século XIX, na Europa, no caso em Paris, na França, que vive um certo
em permanente busca de sonhos, de fantasias, de fuga da realidade em que estão inseridas socialmente. Aliás, esse aspecto é muito detalhadamente explorado pelo Gustave Flaubert ao descrever o comportamento da Emma Bovary desde o colégio, em Rouen, quando se entrega à leitura de romances fantasiosos, romances pontuados por uma certa capacidade de idealizar as coisas, um certo nefelibatismo, que me desculpe a arrogância da palavra, do substantivo, que define esse andar nas nuvens. Esse tipo de leitura, muito comum na segunda metade do século XIX, entre os leitores e as leitoras, nomeadamente. É dentro desse contexto, por exemplo, que vai surgir o folhetim e, na sequência, isso que a gente define como romance romântico. Pois bem, essas leituras da Emma Bovary vai fazê-la permanentemente viver um estado de indiferença com a realidade na qual ela está inserida como dona de casa. E, obviamente, essa sua vocação para fantasiar a leva a experiências extraconjugais que conduzem, infelizmente, a sua história para um desfecho trágico. Aliás, não seria sem oportunidade que eu lembraria que dicionariza-se, a partir do romance do Flaubert, o termo bovarismo, para definir essa faculdade que algumas pessoas têm de se atribuir qualidades e potências, digamos assim, que em realidade não possui. A Madame Bovary, ou a Emma Bovary, mais adequado dizer, seria, portanto, o exemplo absolutamente clássico e irretocável dessa faculdade fantasiosa que se define modernamente como bovarismo. Agora, a ressaltar as qualidades do Gustave Flaubert sobre o Machado de Assis, eu teria que me distanciar um pouco do conteúdo e me voltar para os aspectos formais. Ou seja, o Gustave Flaubert era um obcecado em trabalhar a linguagem. Era um escritor, um artista permanentemente atento a qualquer deslize de natureza estilística, de natureza estética. Trabalhava a narrativa com um rigor quase psicótico. Esta é a razão, portanto, que escreveu um livro absolutamente obrigatório para os amantes de literatura. Um livro que reúne, na perspectiva do conteúdo, já me reportei, mas, sobretudo, na perspectiva formal, no plano da expressão, como se diz no campo da teoria literária, um livro incontornável. A beleza do texto, o rigor da narrativa, as minúcias da descrição, a escolha extremamente feliz da adjetivação do léxico, confere a Madame Bovary uma qualidade que me parece incomparável em relação mesmo a grandes livros como Dom Casmurro, do Machado de Assis. São duas obras distintas na sua pegada, ambas exemplos clássicos de grandes livros, de grande literatura, da grande literatura, mas livros que precisam ser lidos com, digamos assim, sensorialidades distintas, sob pena de essas leituras de um e outro livro não serem completas, digamos assim. Para concluir, Ana, agradecendo pelo carinho da sua participação em relação à minha live da semana passada, eu diria que adoro, sou apaixonado por esses dois grandes romances, mas se tivesse que levar um para A Solidão Não da Ilha,
Mas para a solidão da Serra, a exemplo do que fiz durante esse período de quarentena, eu traria, aliás, trouxe o Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Até faço uma referência particularizada a essa tradução da Fúvia Moreto, que é uma tradução absolutamente irretocável. Portanto, é isso. Vamos em frente. Tenham todos um bom final de semana.